Boa tarde. Vamos estudar agora sistema de equações com duas variáveis. Vamos estudar esse conteúdo porque ele é base para a gente dar continuidade ao nosso assunto de função de primeiro grau. Para resolver sistemas, a gente tem sistema de equações com duas variáveis, a gente precisa estar bem atento em algumas coisas. A primeira é, para que nós tenhamos um sistema, é necessário que a gente tenha mais de uma equação, né? Como temos um sistema de equações com duas variáveis, as duas têm que ter duas variáveis. E essas equações, elas precisam ser de primeiro grau. E o que quer dizer de primeiro grau? O expoente de todas as variáveis precisa ser 1. Não pode haver produto de variáveis. Eu dei aqui um exemplo com um sistema que tem duas incógnitas, né? Duas variáveis e duas equações. Ao lado, esse sistema aqui é um sistema que tem 3 variáveis e 3 equações. Isso é para mostrar a vocês que não só tem sistema com duas variáveis e duas equações, não. Nós vamos estudar esse tipo de sistema, mas tem sistemas com 2, 3, 4, 5, 6, né? E a quantidade de variáveis também, beleza? Olha, vamos ver. Para a gente resolver esses temas, a gente também tem métodos a ser utilizado. Nós vamos estudar 2 métodos bastante usados para resolver sistemas de equações com duas variáveis. Quais são esses 2 métodos? Nós temos o método da adição e o método da substituição. Vamos começar vendo o método, né? O método da substituição. Eu acho que é a substituição. Vamos ver. Então, quando a gente encontra a solução de um sistema, a gente encontra um par ordenado para satisfazer as duas equações. Como é um par ordenado, lembra quando a gente estudou plano cartesiano? Que a gente encontrou no plano cartesiano 4 quadrantes e que a gente falou sobre o par, né, ordenado x e y, onde a gente falou da abscissa ordenada, onde a gente falou dos sinais. Lembra dos sinais? Quando era que os dois sinais eram positivos, tanto o x quanto o y é positivo, né? Estava no primeiro quadrante. Né? O segundo quadrante, x é negativo e y continua positivo. No terceiro quadrante, tanto x como y é negativo. No quarto quadrante, x é positivo e y é negativo. Lembra disso? Pronto. É o que a gente vai ver agora. Como a gente está com um sistema de equações com duas variáveis, as variáveis mais utilizadas, né? Não é que sejam as únicas, mas as mais utilizadas é x e y, então elas obedecem essa ordem. Primeiro, a letrinha x e depois a letrinha y. O par ordenado é x, y, igual como o plano cartesiano. Ó, nosso primeiro método, como eu tinha dito anteriormente, era o de substituição. Para a gente resolver o método de substituição, a gente tem 3 passos importantes. O primeiro passo é a gente identificar no sistema qual das equações é a mais simples. Por que eu vou procurar a equação mais simples? Porque eu preciso isolar uma das variáveis. Né? Eu preciso encontrar, quando eu isolo uma variável, e como a equação tem 2 variáveis, eu vou encontrar um valor algébrico para essa variável. Não é um valor numérico, é um valor algébrico.
Então, esse é o meu primeiro passo. Identificar o valor, qual das equações é a mais simples e, a partir daí, isolar a variável. No segundo passo, eu pego aquela equação, né, aquele valor algébrico da variável e substituo na outra equação. Porque eu não encontrei uma equação mais simples, não foi ela que eu determinei o valor da variável, né, o valor algébrico da variável, então agora eu pego este valor, substituo naquela que era mais complexa. A partir daí, quando eu faço essa substituição, eu encontro uma equação de primeiro grau. E uma equação de primeiro grau com uma variável, é claro. Então, a gente resolve muito facilmente. E a gente encontra o valor da variável. Então, isso é o que vai acontecer no segundo passo. Encontrar a equação de primeiro grau e resolvê-la. No terceiro passo, eu pego o valor numérico encontrado no segundo passo e substituo lá no primeiro, naquele valor algébrico encontrado. Para quê? Para determinar o valor da variável. Eu não isolei aquela variável e ela não ficou igual a um valor numérico, algébrico. Então, eu tiro aquela variável, coloco o valor dela e encontro o valor. Aí você diz assim, poxa, professora, tá difícil entender primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, volta para cá e vai para lá. Verdade. Mas para isso, a gente vai resolver para tirar essas dúvidas. Certo? Então, ó, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora resolver o sistema. Então, resolvendo o sistema de equações com duas variáveis pelo método de quem? Da substituição. Lembra que eu falei qual é o primeiro passo? Determinar qual da equação é a mais simples. Então, eu olhei para aqui, para esse sistema, 2x mais 5y igual a 7 e x menos 3y igual a menos 2. E essa aqui, a segunda equação, é a mais simples. É mais simples porque eu preciso encontrar quem, isolar quem, x. Por que x e não é y? Porque x está sozinho, ó, e y está sendo multiplicado por 3. Se eu pego esse valor, menos 3y, e passo para depois do sinal de igualdade, ele passa positivo. Então, eu fico com x igual a 3y menos 2. Certo? Então, ó, eu peguei esta equação aqui, é a mais simples. Vou agora isolar x, peguei o valor de 3y, passei para depois do sinal de igualdade, fiquei com x igual a 3y menos 2. Pronto. Este foi o primeiro passo. Identificar a mais simples e isolar o valor de x. E agora? Agora eu vou para o segundo passo. E qual é o segundo passo? É pegar esse valor de x. Eu não disse que x era igual a 3y menos 2. Eu pego este valor de x e substituo no lugar de x. Substituir? Sim, substituir. Eu tiro o x e substituo por 3y menos 2. Você está entendendo? É como a gente tem um jogador. Ele está na linha, né? Está jogando. Aí ele vai chutar a bola e de repente ele pisa em falso. Ele fica com o pé doído. Aí ele vai ficar sempre mancando. O que é que o técnico faz? Tira aquele jogador e bota um outro no lugar dele. Substituiu. O que estava na reserva, sentado, ele vai agora para o campo. É isso que a gente vai fazer. A gente está vendo que esse xizinho aqui, ó, ele está vermelho, ó. Eu tiro ele, porque ele está machucado, e vou colocar o da reserva, que no caso é 3y menos 2 no lugar. Certo? Pronto.
Quando eu faço isso, o que é que eu fico? Eu tinha uma equação com duas variáveis. Se eu tirei o valor de x e coloquei o valor de x aqui, ó, 3y menos 2, porque x é igual a 3y menos 2, no lugar do x, então eu fiquei com a equação de primeiro grau. Notou? Com uma variável. Exatamente. A equação já era de primeiro grau. Ela continua de primeiro grau, mas ela só tem uma variável. Então, vamos resolver essa equação, porque o segundo passo é justamente esse: substituir aquele valor encontrado no primeiro e resolver a equação de primeiro grau. Então, vamos resolver a equação de primeiro grau? Ora, como é que a gente faz? O 2 que multiplica o valor de 3y menos 2 que está entre parênteses, ele é distribuído. Ele vai multiplicar o 3y e ele vai multiplicar o menos 2. Só o que está entre parênteses. O mais 5y repete e o 7 também. Então, ó, 2 vezes 3, coloquei aqui embaixo, ó, 2 vezes 3y menos 2 vezes 2, mais 5y igual a 7. E quanto é 2 vezes 3? 6. Quanto é 12 vezes 2? 4. Então, ficou 2 vezes 3y, 6y, né? 2 vezes 3, 6, 6y, menos 2, mais 5y igual a 7. E o que é que eu faço agora? Eu pego os termos semelhantes e somo. O que são termos semelhantes? São aqueles termos que têm a mesma parte literal, têm a mesma letrinha. E eu observo que 6y e 5y, eles têm valores numéricos diferentes, mas a parte literal, a letrinha é a mesma, então eu posso somar. Eu não posso somar com este 4 porque ele não tem letrinha e nem é igual. Porque poderia até ter uma letrinha, mas não era igual, não posso somar. Só posso somar se tem a mesma parte literal. Então, 6y mais 5y dá 11y, menos 4 igual a 7. E o que é que eu faço agora com este menos 4? Ora, se ele não tem letra, ele vai passar para depois do sinal de igualdade. E se ele vai deslocar, sair antes do sinal de igualdade para depois do sinal de igualdade, ele vai sofrer uma alteração. Ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo, porque ele deixa de subtrair e passa com a operação inversa da subtração, que no caso é a soma. Então, vamos ficar com 11y, que é igual a 7 mais 4. E 7 mais 4 é quanto? 11. Ora, eu tenho agora 11y igual a 11. E pode ficar assim? Não, claro que não. Nananina, não. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos passar agora o 11 que está multiplicando o y para depois do sinal de igualdade. Por quê? Porque nossa finalidade é isolar a variável. Então, 11 dividido por 11 vai dar quanto? Olha, 11 estava multiplicando, passou para dividir. 11 dividido por 11. E quanto é 11 dividido por 11? Dá 1. Pronto. Encontramos o valor de y. E agora, terminou? Não, terminou não. A gente tem que encontrar um par ordenado. Este é o segundo valor do nosso par ordenado. Precisamos encontrar o primeiro. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o primeiro passo. O primeiro passo, ele encontrou um valor algébrico de x. Disse que x era igual a quanto? A 3y menos 2. Então, a gente vai voltar para ele agora. Certo? E quando a gente faz isso, né? Quando a gente faz isso, a gente vai substituir no lugar de y 1.
Exatamente. Eu agora vou fazer do mesmo jeito da outra. Eu tiro o y e substituo por quem? Pelo valor numérico dele, que é 1. Entendesse aquela situação do jogador que ficou doente, que jogou e ficou com o pé doído? Trocamos, pegamos o jogador da reserva e colocamos na linha, e o da linha vai sentar-se para descansar. Pronto. Agora é a vez do y sentar e o 1 substituir ele. Então, 3 vezes 1 dá 3, menos 2, e 3 menos 2 dá 1. O valor de x também foi 1. Muito bem. O valor de y é 1 e o valor de x é 1. Vamos dizer que o nosso par ordenado xy é 1,1. Ora, não é 1,1, é 1 de x e 1 de y, certo aí? Não é 11. É 1 de x e 1 de y, beleza? Pronto. Vamos agora para o segundo método, que é o método da adição. Ora, esse método da adição, ele é bem simples também. Mas ele precisa que você tenha coeficientes iguais, né? E sinais contrários. Sinais opostos. Ou em outras palavras, eu preciso que os valores sejam simétricos, ou na primeira variável, ou na segunda. Entende? Os coeficientes simétricos, ou da variável x, ou da variável y, ou da variável z, b, a, o que você estiver trabalhando. No nosso caso aqui, nós temos esse sistema. É o mesmo sistema da outra. A gente vai resolver o mesmo sistema pelos dois métodos. Eu até aconselho que vocês façam o mesmo. Eu fiz um sistema aí anterior, né? E agora a gente vai fazer esse aqui utilizando justamente o outro método. Certo? Então, vamos ver. Bem, eu preciso o quê? O que é que eu observo? Eu observo que no meu sistema eu tenho valores diferentes. Eles não são valores coeficientes iguais e sinais opostos. Eu preciso ter os coeficientes iguais e sinais opostos. Como aqui, ó, temos sinais opostos. Mais uma vez, eu volto a lembrar o seguinte para vocês. Eu preciso encontrar qual é a mais fácil, qual está mais simples, qual que tem os valores menores. Se eu estou encontrando os valores menores na variável x ou na variável y. Em relação ao sinal, isso é independente, porque eu posso depois multiplicar e tornar de tal forma que não coloque a equação em risco, assim, se alterar o valor dela, a igualdade. A igualdade precisa permanecer. Então, eu posso encontrar sistema meios de fazer isso. Mas primeiro eu preciso identificar qual delas é a mais simples. Se é os coeficientes da variável y ou se é os coeficientes da variável x. Olhando agora. Aqui, o coeficiente da variável x eu tenho 2 e 1. Os coeficientes da variável y eu tenho 5 e 3, independente do sinal. Então, claro que a da variável x é a menor. Então, eu vou trabalhar com essa, com a menor. Eu poderia trabalhar com essa? Pode. Se você quiser, você pode até tentar fazer, utilizando justamente o mesmo método que eu vou fazer com a variável x, você vir fazer com a variável y. É uma ideia. Pode fazer. Vai encontrar valores iguais aos mesmos valores de x e de y, que a gente já encontrou utilizando o sistema por substituição. Nós vamos encontrar agora, vamos resolver
por adição, vão encontrar os mesmos valores. E se você quiser fazer o que eu vou fazer agora com x, se quiser fazer com y, você faz, vai encontrar os mesmos valores. É bom porque você analisa, você vê o que eu estou dizendo, qual é o mais fácil, qual é o que sai mais rápido, certo? Então, ó, olha o que eu fiz. Eu escolhi a variável x. Peguei o valor, o número 2, e multipliquei ele aqui, ó. Vou pegar a segunda e multiplicar tudo por 2. E aqui, esse 1, eu vou multiplicar toda a primeira por 1. Quer dizer, eu pego o coeficiente da segunda e multiplico a primeira. Eu pego o coeficiente da primeira de x e multiplico toda a segunda. Agora, o que é que a gente observa? Eu preciso que elas fiquem com os valores iguais, mas sinais contrários. E o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que x2 é positivo e 1 é positivo. Então, eu escolho ou eu multiplico com 2 negativo ou eu multiplico com 1 negativo. Eu optei em multiplicar o 2 negativo aqui, ó. Tá vendo? Menos 2, toda essa segunda por menos 2. Por que, Andréa? Vou lhe dizer por quê. Porque o meu y aqui, ele é negativo. Então, eu faço menos com menos, ele vai ficar positivo. Esse menos aqui, ó, é menos 2. Se eu multiplico menos com menos, é positivo. Tudo que eu vou fazer, eu vou analisando. Eu vou vendo o que é que fica mais fácil. É melhor trabalhar com valores positivos do que trabalhar com valores negativos. É melhor trabalhar com valores menores do que com os valores maiores. Então, é isso que a gente vai fazendo, para que a gente possa ter uma resposta mais rápida, para que a gente não encontre grande dificuldade para resolver a questão, certo? Então, vamos ver o que foi que eu fiz. Eu peguei o 1 e multipliquei por 2. 1 vezes 2x, 2x. Tá vendo aqui, ó? 2x. A setinha verde. 1 vezes 2x, 2x. Agora a setinha laranja. 1 vezes 5y, 5y. E agora a setinha rosa. 1 vezes 7, 7. Você observa quando eu multiplico por 1, não altera meu sinal. Não altera meus valores, porque 1 é elemento neutro na multiplicação. Então, não vai alterar nada. Né? Ele também é positivo, não altera nada. Agora, o 2 não é elemento neutro, então ele vai alterar. O que é que eu vou fazer primeiro? O rosinha. Menos 2 vezes x. Aqui tem 1, né? Então, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2x. Observa aí que eu já tenho, ó, o 2x positivo com 2x negativo. Vamos agora para azul. Menos 2 vezes menos 3. Menos com menos dá mais. 3 vezes 2, 6. Como aqui é y, 6y. Tá vendo como alterou? E agora aqui, ó, menos com menos, o verde, menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Então, eu fiquei com esse sistema. Não alterou os valores. Por quê? Porque eu tanto multipliquei os valores antes do sinal de igualdade, como os valores depois do sinal de igualdade, pelo mesmo valor numérico. Então, não alterei a igualdade. Eu alterei os valores, mas a igualdade permanece a mesma, certo? O que foi que eu fiz? Eu dupliquei os valores, posso dizer, né? Bem, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a adição. Quando eu faço esta adição, eu somo assim, ó, dos valores sinais iguais, né? Sinais positivos, eu somo. São iguais, eu posso somar. Então, 7 mais 4, 11.
Aqui eu também tenho dois valores com sinais iguais, tá vendo? 5y e 6y. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar. 5 mais 6, 11. 11 o quê? 11y, porque foi 5y com 11 e com 6y, então deu 11y. Já aqui o x, eu tenho 2x menos 2x. Se eles têm sinais contrários, mesmo eu dizendo que eu estou fazendo uma adição, ocorre aquela subtração, porque os sinais dos valores são opostos. Eu estou realmente somando um número positivo com um número negativo. Quando eu faço essa soma, ele se reduz. E ele, no caso, se elimina um com o outro, se por acaso eles tiverem o mesmo valor dos coeficientes, porém sinais contrários. Então, 2 menos 2, zero, desapareceu essa variável. Eu fiquei com uma equação aqui embaixo, uma equação de primeiro grau, com apenas uma variável. Esse y aqui está sendo multiplicado por 11, ele não pode estar multiplicado por 11, eu passo 11 para depois o sinal de igualdade, como é multiplicação, passa dividindo, e 11 dividido por 11 dá 1. Encontrei o valor de y, que é igual que é. Agora, eu vou pegar este valor de y e escolher qualquer uma delas, tanto faz a primeira como a segunda. Agora, é claro, eu sempre pego a mais simples. Então, eu peguei essa aqui, ó, que eu julguei mais simples. Mas se você achar que a outra é mais simples, você substitui pela outra, não vai ter valor diferente. Se você quiser substituir aqui, ó, nessa aqui que eu alterei quando multipliquei por menos 2, também pode. Vai dar um mesmo valor. O valor de x e o valor de y vai continuar sendo os mesmos, certo? Então, eu fiquei com 3 vezes, no caso, x menos 3y, que é igual a menos 2. No lugar de y, eu coloquei o 1. Então, ficou x, que é menos 3 vezes 1 igual a menos 2. 3 vezes 1 dá 3, então ficou menos 3. O 3 estava positivo, passa para depois o sinal de igualdade. Estava negativo, né? Passou para depois o sinal de igualdade positivo. E 3 menos 2 dá 1. E o nosso par ordenado é 1 para x e 1 para y. Resolvido os dois métodos, né, que a gente propôs trabalhar. Eu tanto estudei com vocês o método da substituição como da adição. Resolvi uma questão, agora a gente vai para outros exercícios. Mas agora vamos para um outro vídeo resolver o sistema, né, de equações de primeiro grau com duas variáveis, mas agora em situação problema. Né? Segue no próximo vídeo a continuação deste conteúdo. Boa tarde, gente. Espero que vocês tenham entendido direitinho e até o próximo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.